Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Rosana, aqui do canal Rosana Lopes @louvores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar lendo aqui com vocês Coríntios 1. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, como todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler até aqui o versículo 9. Então, aqui fala de Paulo, que foi chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, né? Esse apóstolo Paulo, ele era chamado Saulo, que ele foi perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que faziam a vontade de Deus, né? Que seguiam a Jesus Cristo, que seguiam a Deus. Mas depois, ele teve que passar por um processo, que não foi fácil, passou por um processo e depois da caminhada dele, ele foi aprendendo com Jesus e chegou até esse nível aqui, de ser apóstolo. Ele foi perseguido, depois antes ele era perseguidor, depois passou a ser perseguido. Então aqui está falando, apóstolo Paulo foi chamado por Jesus Cristo, né? Pela vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. E aqui, e o irmão Sóstenes também. E nós também somos chamados também por Deus, né? Se nós abrirmos nosso coração e deixar Jesus entrar, Deus entrar, nós também podemos fazer a vontade de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aqui está falando lá, ó, igreja de Coríntios. Mas aqui está falando para nós agora que nós estamos vivendo. Depois que nós já aceitamos Jesus, ou aqueles que estão começando a vir agora, é para nós nesse tempo de hoje também. Aos santificados, aqueles que são separados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Separados é aqueles que não participam das coisas do mundo, não praticam coisas erradas, igual as pessoas que, por exemplo, praticam crimes, roubam, matam. Nós não estamos nesse mundo, mas nesse mundo nós não somos. Como assim? Estamos aqui, não somos daqui. Nós não praticamos as coisas que as pessoas ruins fazem, entendeu? Mas nós somos seres humanos e também somos sujeitos a falhas. Mas aqui está falando de santificados, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, santos e separados. Com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, em toda parte, por exemplo, aqui no Brasil, todos que servem a Deus, que falam da palavra de Deus, que glorificam a Deus. No Brasil,
cada estado do Brasil, outros países também. E aqui, a vocês, graça e paz. Aqui já é uma saudação. Graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É o que eu li o 3. Agora o 4. Sempre dou graças a Deus, aqui Paulo falando, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. O que é graça? É um favor imerecido. Um favor que nós não merecemos. Por exemplo, Cristo, Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, nós não merecíamos. Mas Deus, que é o Pai, permitiu que seu Filho morresse na cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. E não é por merecimento, mas é pelo grande amor dele por nós. E isso não é uma coisa assim que é forçado. Se a pessoa não quiser, não é forçado. Cada um segue o caminho que quer. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Pois nele vocês foram enriquecidos, né? Por Deus, por Jesus. Vocês foram enriquecidos, aprenderam a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, da verdade. Que conforme eles se interessavam em ouvir a palavra de Deus, eles iam adquirindo conhecimento, entendimento. Mesma coisa, um aluno que começa a ir para a escola, começa a se dedicar aos estudos, ele não vai aprender e depois também não vai ter o conhecimento? Então, é dessa forma. Aqui, no 6, porque o testemunho de Jesus Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Então, eles buscavam a Deus e Deus concedia os dons espirituais, e ali não faltava nenhum dom. E é coisa que nós, nos dias de hoje, precisamos buscar, para que Deus também venha conceder dons espirituais para a tua igreja, para que a igreja possa ser cheia do Espírito Santo. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos permanecer firmes com Deus até o final. Nós estamos vivendo dias difíceis hoje? Estamos, mas nós devemos permanecer firmes, não importa o que aconteça, não importa a luta que aconteça, nós devemos permanecer firmes e fiéis até o fim. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Hoje nós temos comunhão, né, com Cristo, temos comunhão, podemos orar a Ele diretamente, porque antes, quando nós estávamos lá no mundo, nós não tínhamos comunhão. Não quer dizer que nós não habitamos aqui nessa terra, nós moramos aqui nessa terra. Mas como nós estávamos lá no erro, nós fazia coisas erradas, que não era agradável a Deus, mas alguém pode falar, mas eu nunca fiz nada errado, nunca roubei, nunca matei, sempre paguei minhas contas. Mas não é só isso. Por exemplo, vamos supor que pague as suas contas tudo certinho, não faço nada de errado, mas não servia a Deus, não obedecia, achava que vocês, por exemplo, pode alcançar qualquer coisa pela sua força do seu braço, e sabendo que não, que se Deus não nos der dias de vida, não nos der força para nós levantar da nossa cama, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós só conseguimos levantar da nossa cama e fazer algo porque Deus nos dá a vida. Então, hoje, nós não vivendo lá no passado, não fazendo aquelas coisas, nós temos comunhão. Podemos fazer a vontade de Deus, estar sempre juntos, firmados com Deus, fazendo a vontade dele, obedecendo a tua palavra, lendo e praticando também. Então, aqui eu li até o versículo 9.
Que vocês venham meditar mais nessa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma palavra maravilhosa. E que Deus venha falar com cada um de vocês. E que vocês venham repetir nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é tremenda. E a gente deve sempre estar meditando na palavra de Deus, tanto lendo como também ouvindo, ou ouvindo um louvor que fala também de Deus. Isso é muito bom, é muito importante. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Juntos somos mais fortes. A paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Tchau!